Salmo de número 90, no versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amados, essa é uma oração de Moisés. Moisés começa esse salmo fazendo uma reflexão sobre a eternidade de Deus, sobre a permanência de Deus, e faz um confronto com como o homem é passageiro, como a vida humana passa rápido. Então Moisés considera que ele chega a dizer que a vida do homem é como um sopro. Um outro personagem bíblico diz que é como um conto ligeiro. O outro diz que é como uma flor que viceja pela manhã, abre-se e ao entardecer já murchou. Então a vida humana tem sido comparada dessas maneiras. E todas elas mostram como ela é fugaz, como passa rápido. Como nós não temos nenhuma garantia, nenhuma segurança de quanto vamos viver. Nós não sabemos, pela idade que temos, quantos anos nós ainda vamos estar aqui nessa terra. E viver cada dia da vida depende de alguns aspectos muito importantes. Viver com plenitude, viver com sabedoria. Então ele faz essa oração, ele faz esse pedido. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. E isso não tem a ver com aritmética, não tem a ver com álgebra. Não é uma conta que você vai fazer. Aqui é uma questão de entendimento. Moisés está dizendo que para viver uma vida e alcançar um coração sábio, é questão de entendimento. Porque há pessoas que vão viver uma vida toda, vão chegar aos seus 90, 100 anos, sem que o coração seja sábio, sem que tenha entendido ou tenha um entendimento a respeito da verdadeira sabedoria, não somente para viver a sua vida, mas também para se relacionar, para estar satisfeito, para estar pleno. Então o que satisfaz no fim das contas não é se você vai viver muito ou se você vai viver um tempo relativamente médio ou muito. Não é isso. A satisfação de uma vida, a plenitude de uma vida não está no decurso de prazo. Está naquilo que você tira dessa vida, na satisfação com que você vive cada um dos dias dela. E é por isso que Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Porque uma vida não pode ser contada por meses, anos e nem por décadas. Uma vida precisa ser vivida dia a dia. Nós precisamos de extrair da vida coisas importantes, satisfatórias todos os dias dessa vida. Cada um deles. Davi diz que o Senhor conhecia todos os dias dele, e o Senhor contou todos os dias dele, quando nenhum deles ainda havia. Então é somente Deus que é capaz de dar esse entendimento ao homem, porque é só Deus que conhece o decurso da vida de cada um de nós. A Bíblia diz que todos os dias da vida de um homem foram conhecidos por Deus, contados por Deus, registrados por Deus no seu livro. No livro de Provérbios, Salomão diz assim: a sabedoria livrará o homem do caminho dos maus, e do homem as palavras dos perversos. Sabedoria. É essa mesma sabedoria que Moisés está falando aqui, que nós precisamos alcançar um coração sábio. Esse coração sábio é aquele coração que sabe experimentar em cada fase da vida aquilo que nós devemos fazer em cada uma desses momentos. Às vezes nós imaginamos erroneamente que somente quando nós nos tornamos adultos é que adquirimos entendimento.
Mas aí nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos Deus chamar meninos, crianças. Vemos Deus comissionar e se revelar a crianças, como se revelou a Samuel na faixa dos 8 anos de idade. Deus fala com Jeremias, ainda na sua adolescência, e ele chega a dizer: Senhor, quem sou eu para ser um profeta? Quem sou eu para fazer estas coisas que o Senhor está dizendo? Porque eu ainda sou uma criança. E o Senhor diz: não diga sou uma criança, já que eu estou te enviando. Você vai e vai fazer tudo o que eu estou falando para você fazer, porque você vai fazer porque eu te dou sabedoria e entendimento. Então é uma questão de entendimento. Há muitos adolescentes e jovens que não têm o entendimento da sua vida, e as pessoas dizem: não, mas isso é próprio da adolescência, é próprio da juventude. A adolescência é um tempo da irresponsabilidade. A adolescência é um tempo em que as pessoas não têm a perspectiva do que é a vida. Mas isso não é bem assim. E há muitos jovens e adolescentes que estão gastando literalmente a sua vida, desprezando esse momento tão importante, esse momento de construir alicerces, esse momento de estabelecer uma base, porque não tem sabedoria no seu coração, acha que a vida é para sempre, acha que ela não termina nunca, acha que os seus recursos, o seu corpo, o seu físico é inesgotável, e somente quando vai passar o tempo ele vai perceber que perdeu a oportunidade tão rica de construir uma base, um fundamento para as outras fases da sua vida. Quando os adultos lamentam ter perdido tempo na sua juventude e na sua adolescência, e diz assim: por que eu não tive uma base mesmo? Por que eu não aproveitei aquele tempo? Um dia desse, semana passada, tinha levado o carro na oficina, e um rapaz ali trabalhando, um mecânico, e ele estava frustrado com a colega e diz assim: por que também eu não fui estudar, né? Foi ele que estava dizendo: por que eu não estudei? Eu fiquei olhando para ele, né? Ele falando para si mesmo, ele estava frustrado. Não sei qual é o motivo que ele tinha para considerar que a sua vida não está boa, mas ele considerou que algumas atitudes ele deixou de tomar. E quantas pessoas, quando chega na fase adulta, estão dizendo: olha, eu não tenho mais saúde, eu não tenho coisas boas, eu me relacionei mal, casei mal, constituí decisões erradas, o que era de bom para fazer eu não fiz, e o que eu não devia fazer eu acabei fazendo. Estão lamentando e continuam lamentando, e muitas vão lamentar a vida toda por estas decisões, por coisas que fizeram na sua juventude. Salomão, escrevendo um livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: lembra-te, ó jovem, lembra-te do seu Criador, nesses dias que vocês estão vivendo, nos dias da juventude, antes que venham dias difíceis, dos quais venham dizer: não tenho neles satisfação, e aproxime os anos que vão dizer: não tenho nesses anos prazer. Então Salomão está dizendo: olha, dias difíceis virá dias difíceis. Então é muito bom, é muito importante que você lembre do seu Criador nos dias da sua juventude, nos dias da sua mocidade. E ele faz uma declaração que aparentemente ele está dando um conselho, mas na verdade ele está fazendo uma advertência. Ele diz: olha, anda pelo caminho do seu coração e faz o desejo do seu coração. Faz aquilo que o seu coração deseja, mas lembre-se que você haverá de prestar conta por tudo quanto você fizer. Então isso não é um conselho, é uma advertência. Porque na realidade, nós queremos satisfazer o nosso coração. A nossa carne, ela grita alto, para que os seus desejos sejam satisfeitos e cumpridos. Grita muito alto dentro de nós.
E nós precisamos ter sobriedade, entendimento. Somente um coração entendido será capaz de saber a que voz nós vamos responder. Porque também há uma voz do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor está em nosso derredor, Ele nos visita, e o próprio Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, a porta do seu coração, então eu entrarei no seu coração e cearei com ele, e ele ceará comigo. Mas ao contrário da voz da carne, o Espírito do Senhor não grita, o Espírito do Senhor não esmurra, e ele não invade, ele nos dá liberdade de decisão. Decisão que nós precisamos ter, entendimento para que nós devemos ter, porque podemos passar uma vida adulta frustrado e chegar à fase da velhice, que nem todos vão chegar. Nem todos os jovens se tornarão adultos, e nem todos os adultos se tornarão idosos. E há muitos idosos, há muitos adultos frustrados, e há muitos idosos lamentando profundamente coisas que fizeram na sua fase da adolescência e juventude, ou que não fizeram, coisas que fizeram na sua fase adulta, e quando chegam esses dias difíceis, que na verdade poderiam ficar mais fáceis, serem melhores dias, mas não são. E lamento. Na velhice, há muitos que lamentam que não tenham feito investimentos necessários para ter uma vida melhor. Há muitos idosos que não têm um lar, porque desprezaram a oportunidade de tê-lo. Não pensaram que um lar seria tão necessário, tão imprescindível na fase da velhice. Muitos chegam na velhice, e a velhice é um tempo mesmo de fragilidade física, mas alguns estão mais fragilizados do que deveria estar, porque gastaram todo o seu combustível, não entenderam que precisavam tomar atitudes, viveram vidas descuidadas, estão solitários, porque não têm amigos. E a falta de amigos não é uma coisa própria da velhice, não. Às vezes a velhice daqueles que não têm amigos, não tem porque deixaram de nutrir, às vezes deixaram de cultivar estas amizades. Deixaram de valorizar as amizades. E agora chega a fase da velhice e estão só, solitários. Nós precisamos compreender que precisamos ter entendimento e sabedoria, para que em cada momento das nossas vidas, nós possamos experimentar aquilo que é bom. Pastor, mas Salomão está dizendo que no dia da velhice vai ser ruim para todo mundo. Olha, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, a respeito daqueles que amam, daqueles que temem a Deus: ainda na velhice darão frutos. Que coisa interessante, ainda na velhice darão frutos. Porque isso é uma prerrogativa da presença de Deus na vida das pessoas, que na velhice ainda são produtivos. E a graça de Deus é capaz de estender a vida das pessoas de uma maneira extraordinária, útil. Moisés está dizendo aqui nesse livro que muitos, pela sua robustez, chegam aos 80 anos cansados. Mas esse mesmo Moisés que escreve isso aqui, que está dizendo esta palavra aqui, ele está dizendo: olha, os dias da nossa vida sobe a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado. Olha, irmãos, mas Moisés viveu 120 anos. Caleb tinha 80 anos quando entrou em Canaã, e Caleb com 80 anos era um homem de guerra, e ele chega a Josué e diz assim: eu tenho 80 anos,
mas ainda tenho força para sair a batalha, para sair a guerra, para entrar e para sair, porque Deus tem me dado força e vigor. A Bíblia diz que com 120 anos, Moisés não perdeu a sua visão. E quando ele foi se despedir da vida dele, porque ele sabia o dia em que ele haveria de se despedir aqui dessa terra, a Bíblia diz que ele subiu até a montanha, um monte chamado Pisga, ele foi para cima de uma montanha. Você pode imaginar isso? A Bíblia não diz que ele foi conduzido, carregado, não foi levado, ele mesmo subiu aquela montanha, com 120 anos. Irmãos, quando eu li estas coisas, quando eu tomei conhecimento dessas realidades espirituais, eu ainda era bem jovem. Eu disse para mim mesmo, é isso que eu quero. Eu quero ser igual a Moisés. Eu quero ser igual a Caleb. Ora, se essas pessoas tiveram isso, então por que não eu? Por que não eu? Sabe, amados, às vezes nós nos contentamos com aquilo que é o inferior, com aquilo que é o básico. Enquanto o que Deus tem para nós, as promessas de Deus, são coisas extraordinárias. E nós ficamos dizendo para nós, é assim mesmo. Toda pessoa idosa vai ter um monte de dor aqui, um monte de dor ali, vai ter dificuldade para andar, vai ter dificuldade para enxergar, vai ter problemas de entendimento, né? Ter dificuldade de raciocínio, não. A palavra do Senhor diz que, de sorte que a sua mocidade se renova a cada dia. Eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo, para tirar o melhor dele. Eu não sei qual é a extensão da minha vida. Será que eu tenho mais 5 anos? Ou mais 10? Ou mais 20? Ou mais 30? Eu não sei. É por isso que nós precisamos do Espírito de Deus. É por isso que nós precisamos do entendimento para saber exatamente qual é o momento que eu estou vivendo e viver esse momento plenamente. Quando meu pai estava na faixa dos 40, não tinha chegado aos 50, ele entendeu que o tempo dele estava terminando aqui na Terra. Que coisa extraordinária. Ele tinha só 49 anos quando o Senhor o chamou. Ele tinha saúde plena, meu pai não reclamava dor em lugar nenhum, estava com muito vigor, com muita saúde, mas mesmo assim, o meu pai começou a dizer que o Senhor estava chamando ele e que ele não ficaria aqui muito tempo. Sabe o que é isso? É Deus revelando que a vida dele não iria chegar até a velhice. Semana agora, nós fomos surpreendidos com a notícia de um colega de 59 anos, ele é mais novo do que 1 ano, que faleceu. Ele deitou para dormir, sem reclamar nada, não sentia dor em lugar nenhum também. Um homem saudável, alemão, viveu na Alemanha e mudou para o Brasil há uns 20 anos atrás, estava vivendo aqui. Um homem esbelto, um homem que não tinha nenhuma doença assim perceptível. Ele deitou e às 4 horas da manhã aquele homem foi colhido. As pessoas ficaram perplexas. Por quê? Trabalhando, não chegou a aposentar. Sabe por quê, querido? Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Há pessoas que estão idosas e estão pensando assim, bem, eu já cheguei ao fim da minha vida. E na verdade não é assim também. Tem gente que já desistiu, já está no ponto, já fez as malas, mas não sabe quanto tempo tem. E já desistiu da vida, estão frustrados, às vezes até amargurados, achando que não tem mais nada para viver. Então nós precisamos da instrução que vem do Senhor, que diz, olha, você ainda vai viver, você ainda pode dar fruto, ainda há algo para você fazer. Há jovens que estão pensando que terão a vida toda, estão vivendo seus últimos momentos aqui nessa terra. Estão pensando que vão ser pais, que vão ser mães, que vão ter carreiras e não terá nada disso. E serão colhidos surpreendentemente, serão levados surpreendentemente. A palavra do Senhor diz que há jovens
por conta da sua vida, daquela vida desregrada que estão vivendo, que não chegará à metade dos seus dias. Tem gente que alega, já vi muitas pessoas dizerem, que ninguém vai antes da hora, que ninguém morre antes do tempo, que todas as pessoas que morrem, porque aquele era o dia dele, mas isso não é verdade. A palavra do Senhor diz que alguns que pelas atitudes que toma, não chegará à metade dos seus dias. Poderia viver muito mais, mas não vivem. Porque fazem as coisas que vai culminar na sua morte. Estão tomando atitudes que vão lhe custar a vida. Outros estão tomando atitude que vai lhe custar a alegria, o êxito da sua vida, a prosperidade. Vai lhe custar muito caro. E mais triste ainda, quantas pessoas estão fazendo coisas que vai lhe custar a eternidade. Custar aquilo que não tem preço, aquilo que não pode se remendar, aquilo que não pode se refazer. Porque no exato momento que nós fechamos os nossos olhos aqui, o que nós fizemos está feito, o que não se fez, não se poderá fazer mais. Não tem purgatório, não se engane. Durante uma época, na igreja chamada cristã, porque era a igreja cristã, se pregava uma doutrina que dizia que tinha um lugar para você fazer ali uma segunda época, né? Fazer uma recuperação de emergência, e depois você consertava as coisas para poder entrar no céu. E daí ensinaram que se podia fazer novenas, orações, intercessões por aqueles que morrem, para que a situação deles pudesse melhorar lá onde eles já estavam. Mas isso também não era alento e não era uma realidade, não é um fato segundo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer para a nossa eternidade, nós devemos fazer enquanto nós estamos vivendo. Nós devemos fazer enquanto nós temos fôlego de vida. Hoje é o tempo da decisão. Hoje é o tempo, o dia que nós temos é o dia de hoje, o dia de amanhã não nos pertence. Muito menos o dia de depois de amanhã, do mês que vem, do ano que vem. Esse ano eu cheguei aos 60 anos, não 80. Mas vai chegar o dia, se Deus quiser. Se a graça de Deus permitir, que eu vou estar aqui no público dizendo, hoje eu cheguei aos 80 anos. Que vem esse dia. Mas por enquanto não. Cheguei aos 60 anos. E ao chegar aos 60 anos, eu olho para mim mesmo e diz assim, bem, não mudou tanta coisa assim. Eu não sei quando eu olho lá no espelho que eu vejo alguma diferença, né, e comparo com as fotos antigas. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus se cumpre na vida dos seus filhos. Eu não me sinto fragilizado, não me sinto diminuído, não. Eu sinto com vigor, com capacidade de trabalhar, de servir ao Senhor, de estar com a minha família, e tenho muito prazer de todas estas coisas. Então eu sinto que estou vivendo um tempo de colheita, um tempo de fartura, um tempo de abundância. E a minha perspectiva é que aos 80 anos, quem sabe, se for o propósito de Deus, eu vou estar dizendo a mesma coisa. Nós temos uma irmãzinha ali, a irmã Penha, que tem 85, 6. 90 anos. 90 anos, eu estou meio desatualizado. 90 anos, olha lá. Está ali, ó. 90 anos. Fui lá na casa dela o mês passado, e ela estava assim com o rostinho inchado, os pezinhos com umas feridas, estava roxo. E aí nós fomos falar para ela que ela precisava de ir no médico. Não vou no médico, não. Não vou, porque o meu Jesus é que me cura. É o meu Jesus. Aí eu falei, não, então vai. A pessoa vai fazer um exame para dar testemunho. Porque depois eu tirei até foto do pezinho dela. Eu tirei essa foto que nós vamos... Aí hoje ela está ali, né? O rosto desinchou, os pés sararam. E ela fez os exames, ela foi no médico. O médico foi lá na casa dela. E agora a irmã Nisa está dizendo que ela está bem. O pé curou, o pé sarou, o rosto desinchou. E falou assim, e ela não tomou remédio. Ela não tomou remédio. Meu irmão, está cumprindo a vida dela.
Isso que a Bíblia diz. Porque ela sabe que a vida dela está nas mãos do Senhor, está confiando em Deus, e Deus está honrando ela. Deus está fortalecendo ela. Deus está ampliando os dias dela. E não somente ampliando, ela saiu da casa dela e veio aqui na igreja, porque ela diz: eu quero tomar a ceia do Senhor junto com os meus irmãos. Eu quero estar na igreja para tomar a ceia. Eu não quero receber num copinho lá em casa, porque eu quero receber na comunhão do corpo de Cristo. Isso é privilégio daqueles que amam a Deus. É privilégio daqueles que servem a Deus. E é por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará sobressair a tua luz como o dia. É isso que a palavra de Deus promete. Como alcançar um coração sábio? O salmista, no Salmo 119, diz, no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: como conservará o jovem por o seu caminho, diz, observando conforme a tua palavra. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então aqueles que andam na presença do Senhor não andam na escuridão, não anda palpando, não anda sem saber para onde estão indo, nem de onde vêm, porque nós sabemos de onde somos, de onde vemos e aonde nós vamos chegar. Nós sabemos aonde vamos chegar. Nós sabemos o momento que estamos vivendo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor está conosco. É uma promessa que está na palavra do Senhor. Ela é uma promessa para Israel. E se é promessa para Israel, também é para mim, também é para você. Porque em Abraão, não em Abraão, mas em Cristo Jesus, eu fui feito descendência de Abraão. Você foi feito descendência de Abraão. E sabe o que o Senhor diz para os descendentes de Abraão? Os físicos e os espirituais: quando andardes, ouvireis uma voz atrás de vocês dizendo: esse é o caminho, e ande por ele. Esse é o caminho. É por isso que nós podemos tomar as melhores decisões. É por isso que enquanto outros estão andando em derredor, enquanto outros estão perdendo tempo, vai lá na frente, volta, vai para a direita, vai para a esquerda, não sabe aonde querem chegar, onde vão chegar. Nós sabemos de onde vemos, nós sabemos aonde estamos e nós sabemos aonde vamos chegar. Não somente nesta vida, não somente na carreira, na profissão, mas para a eternidade em Cristo Jesus. E deixa eu dizer, querido, você não vai viver aquela vida que com 60, com 50 anos, já perdeu, já acabou o combustível, já está parecendo moribundo. Como é triste ver pessoas ainda jovens, novas, moribundos, tristonhos, reclamosos, lamurientos. Já gastou tudo, já não tem mais nada, perdeu a alegria de viver. E quando a gente vê pessoas idosas igual a irmã Penha, com 90 anos, feliz, alegre, vivendo a sua vida, então nós entendemos o que significa esse texto do Salmo 90. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero convidar você a fazer uma decisão nessa noite, não somente para esta vida, mas para a eternidade. Eu fiz a minha decisão há 46 anos, 46, então eu estou com 60, sabe, eu entendo muito bem a respeito do que Salomão está dizendo. Lembra do teu Criador nos dias da tua juventude. Sabe por que é bom lembrar enquanto a gente é jovem? Porque eu pude viver todas as fases da minha vida, da adolescência até os dias de hoje, fazendo escolhas espirituais, tendo assessoria do Espírito de Deus para escolher, para decidir por onde andar, por onde passar e o que fazer. E eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão, você que ainda não tomou. Entregue todo o teu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Confesse Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Eu fiz essa decisão 2 vezes, eu tinha 9 anos de idade, era uma criança. E depois eu fiz novamente aos 14. Porque com 9 anos nós ainda morávamos na roça. Fiz uma decisão e voltei para a roça com meus pais. Mas depois com os 14 eu já estava de novo na cidade, aí aqui mesmo.
e fizeram um outro convite, e eu fui lá na frente e decidi por Jesus. E desse dia em diante, eu nunca mais desisti de Jesus. Eu nunca mais me afastei do Senhor. Sabe, queridos, não foi a minha faculdade, não foi a minha carreira de professor, não tem sido a minha carreira de professor a coisa mais importante da minha vida. A minha família é muito importante, mas a minha relação com Deus é mais importante. É mais importante. Porque se eu não tenho a minha relação com Deus, a minha família corre risco. A minha carreira também não dá certo. Então eu quero te convidar nessa noite a fazer esta decisão. Se você quer fazer essa decisão, quero convidar você agora a fechar os seus olhos. E quero convidar você a orar comigo, fazendo uma declaração de fé, entregando toda a sua vida ao Senhor. Se você já fez, renova a sua aliança nessa noite. Se você ainda não fez, faça hoje pela primeira vez. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu decido te receber na minha vida como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, porque nessa noite eu tomo a decisão de andar com o Senhor todos os dias da minha vida. E nesta noite eu desfaço todas as alianças que eu tenha feito fora do Senhor, contrária à vontade do Senhor. Senhor Jesus, toma todo o meu coração, toda a minha alma e toda a minha vida. Amém? Há alguém aqui nessa noite que fez aliança com o Senhor pela primeira vez? Dê um sinal assim na sua mão. Pela primeira vez você fez uma oração entregando a sua vida ao Senhor. Pela primeira vez você reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Dê um sinalzinho assim, levanta a sua mão. Bem, todos já tinham feito essa aliança com o Senhor? Todos? Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero orar mais uma vez. Senhor, confirma a decisão desses teus filhos. Senhor, alegra o coração deles, que eles possam viver, ó Deus, todos os seus dias com plenitude. Senhor, ó Deus, que a presença do teu Espírito no coração deste povo dê-lhes entendimento e sabedoria. Senhor Jesus, instrua esse jovem, esse rapaz, esse adolescente, até mesmo esta criança, Senhor. Dai sabedoria ao coração deles, Senhor. Dá entendimento ao coração deles, Senhor, para que ele possa, Senhor, conhecer o tempo da sua vida, compreender o momento da sua vida, para que ele possa tomar decisões, ó Deus, que satisfaçam, que o alegre, Senhor, para que ele possa tomar satisfação, ó Deus, que culmine em bênção na sua casa, bênção na sua vida, bênção na sua família. Senhor, que a tua palavra possa germinar, possa produzir e possa, Senhor, dar frutos abundantes. É a nossa oração, é a minha oração hoje, no nome santo e poderoso de Jesus.